Vamos lá falar do Náutico e essa importantíssima vitória diante do Botafogo da Paraíba. Acredito que os alvirrubros já estavam bem cabisbaixos em relação a um bom resultado diante de um adversário que vinha com uma regularidade latente dentro da Série C. E foi o que aconteceu. O Náutico, inclusive, tomou um susto logo de cara, né? Uma finalização ali do Rafael Furlan, do Botafogo, que resvalou no travessão logo no começo da partida, ali os 4 minutos de jogo, que poderia ter mudado totalmente o cenário da partida. Se o Botafogo abre o placar, a sintonia do estádio é outra, a rotação da equipe do técnico Bruno Pivetti é outra, e até mesmo a busca pela reação dentro do jogo. Talvez não fosse a mesma diante de um cenário onde o Náutico, no começo de uma partida, começa perdendo por 1-0. Só que o Náutico foi feliz em chegar ao seu primeiro gol aos 16 minutos. Tem sido uma jogada característica do Náutico ao longo de toda a Série C. O cruzamento à área, ou um cabeceio no primeiro, ou um cabeceio no segundo pau. No primeiro pau foi nesse jogo contra o Botafogo. Mais uma vez, Patrick Alan sendo o homem da assistência. 10 participações diretas em gol. Para mim, um dos melhores em campo ontem. Acabou cruzando na medida para Marco Antônio cabecear ali no primeiro pau, vencer o goleiro Dalton e colocar o Náutico à frente do placar diante do Botafogo. O Botafogo voltou a ter oportunidades, a tentar finalizar. O goleiro Jefferson Romário, embora muito criticado pela torcida, acabou, na minha visão, né, trabalhando, né, não se bem ou se mal, mas trabalhando, né, buscando evitar esse gol que pudesse dar à equipe do Belo o empate ainda na primeira etapa. E a partida se manteve equilibrada. Depois desse gol marcado pelo Náutico aos 16, o Náutico até criou mais outras oportunidades, mas foi um jogo mais equilibrado, um jogo mais marcado, de mais estudo de ambas as equipes. No segundo tempo, aí a gente pode dizer que o Náutico foi bem mais volumoso em termos de ofensividade do que propriamente o Botafogo. O Náutico se fez mais presente no campo ofensivo, o Náutico criou mais situações de perigo, no entanto, pecou bastante no número de finalizações que o Náutico acabou desperdiçando. O Náutico perdeu chance com o Patrick Alan, perdeu chance com o Felipe Ferreira, que ontem entrou de titular e não fez aquele grande jogo. Paulo Sérgio acabou entrando no segundo tempo, era dúvida para a partida, mesmo assim acabou sendo acionado na etapa final, também desperdiçou uma ótima chance. O próprio Gustavo Maia, que foi o autor do segundo gol, né, e que acabou também perdendo um gol ali na metade, podemos dizer, da etapa final, bem praticamente embaixo das traves, bem próximo a uma trave que poderia ter dado a tranquilidade necessária ao Náutico ao longo da partida. Mas depois de tanto insistir e não ser punido, porque houve a troca no gol, o técnico Bruno Pivetti foi ousado, as críticas da torcida foram grandes à atuação de Jefferson Romário mais uma vez, e no segundo tempo ele voltou com David no gol. O Náutico segue com essa instabilidade em sua meta, e até daqui a pouquinho a gente vai tratar desse assunto, mas David até fez uma defesa em um dos lances isolados da equipe do Botafogo na segunda etapa, que salvou a equipe pernambucana em cima da linha, né, numa defesa que poderia ter dado ao Belo ali o empate no jogo. E depois, mais um gol característico do Náutico, de um cara que também fez uma grande atuação ontem, que foi o Gustavo Maia. Aquela jogada típica de quem já sabe, né, que é um ponta que cai pelo lado esquerdo e que vai puxar para dentro para finalização, né? Foi assim em um jogo contra o Atlético, marcou dessa maneira, e contra o Botafogo ontem também acabou anotando um gol que sacramentou a vitória do Náutico nesse estilo. Uma bola recebida pelo lado esquerdo, até teve dificuldades para dominar, mas venceu o primeiro marcador da equipe do Botafogo e acabou finalizando com a bola ainda resvalando na trave e dando ao Náutico o segundo gol, que deu aquela tranquilidade para buscar o placar. Foi um jogo competitivo do Náutico, mas com ressalvas. O Náutico, por exemplo, como dito há pouco, ainda tem essa instabilidade defensiva, em especial o goleiro. A informação até dada agora pela manhã pelo NE45, trata de uma diretoria alvirrubra que vai ao mercado nessa última cartada por um goleiro. Um goleiro que chegue para 2 partidas que restam ao Náutico nessa primeira fase e uma provável e sonhada segunda fase com mais 6 jogos para vestir a camisa titular. David não passa segurança,
Jefferson Romário muito menos, e Maticoli, que foi contratado com status de titular, também se perdeu no meio do caminho. Náutico, depois da saída de Wagner, teve inúmeros problemas com essa posição de um goleiro que, para encontrar agora no mercado, vai ser bem complicado, mas será a tentativa alvirrubra na busca por um cara que passe mais tranquilidade, que tenha experiência em momentos decisivos. Não sei se o Náutico vai encontrar, mas vai tentar buscar no mercado esse cara que venha a assumir a camisa 1 alvirrubra. E também a defesa. A gente sabe que a formatação agora é com o Islam, com o Perema, mas mesmo em algumas situações de um jogo mais encorpado, com uma equipe que tem um ataque que produz um pouco melhor do que outros adversários, o Náutico acabou sofrendo em algumas situações. Na esquerda, Kaique fez aquele feijão com arroz, né? A tentativa de ter Felipe Ferreira como um titular do time, depois até daquele gol marcado contra o CSA na rodada anterior, foi uma tentativa que sabia-se que o jogador poderia oscilar naquele dado momento do jogo, né? E também durante todo o confronto. Substituições, né? Como propriamente a entrada do Paulo Sérgio, que dá um gás a mais ao setor de referência do ataque. O próprio Matheus Melo também, que teve uma boa finalização ao longo do segundo tempo. No mais, valeu o resultado. Valeu o resultado porque a rodada cobrava do Náutico uma vitória. O Náutico tinha que vencer a todo custo, porque viu o empate do Figueirense contra o Londrina, porque o Náutico viu o Remo perder confiança e porque via ali uma expectativa de, quem sabe, nas duas últimas rodadas, brigar por uma vaga no G8. Eu até falava isso no sábado, né? Antes mesmo do Náutico entrar em campo ontem. A Série C está dando uma nova chance ao Clube Náutico Capibaribe. O Náutico abraçou essa chance. Abraçou a chance de vencer o seu jogo, de fazer a sua parte e de hoje, mesmo na 10ª colocação, está a 1 ponto do Figueirense, que é a primeira equipe, a última equipe dentro desse grupo seleto que avança ao segundo momento da competição. Então, a Série C forneceu ao Náutico um espaço que pode ser importante para a equipe. Pode ser uma arrancada do Náutico, a caminhada na busca por essa vaga. E agora ficar de olho na rodada, porque todos os outros jogos interessam, e interessam muito. Próxima rodada, o Náutico entra em campo no sábado, 5 da tarde, contra o Ferroviário. O Ferroviário vive uma péssima situação. O Ferroviário está na 19ª posição, já não vence há um bom tempo. Tem a pior defesa da Série C do Campeonato Brasileiro. 31 gols sofridos. É o Náutico tentar tirar proveito disso. Tirar proveito de uma equipe instável e jogar em casa, diante do seu torcedor. Ontem, pouco mais de 5 mil torcedores presentes nos aflitos. E não seria para mais. Até porque a confiança do torcedor estava abalada depois daquele empate sofrido no fim, lá em Maceió. Foram aos aflitos ontem aqueles que, de fato, estavam acreditando no que a rodada tinha oferecido ao Timbu. E nem, de fato, o que o Náutico poderia produzir, e que acabou produzindo com essa vitória por 2-0. E poderia ter sido uma vitória bem mais elástica. O Náutico poderia ter feito 3, 4, 5 gols se tivesse aproveitado as chances que foram criadas ao longo dos 90 minutos mais acréscimos. Então agora é continuar fazendo o seu papel. Tem um confronto chave aqui, que é Remo e Londrina, nessa rodada. O Londrina é o 7º e o Remo é o 9º. Muita gente está torcendo que o Remo vença essa partida, porque o Londrina ele já chegaria debilitado para esse confronto contra o Náutico, e o Náutico, fazendo a sua parte, também iria 25 pontos e, de fato, encostaria no G8. No entanto, o Figueirense pega o Lanterna São José, em casa. O Figueirense tem tudo para chegar aos 26 pontos e ficaria tudo para a última rodada. Já tem uma outra ala que aposta que é boa a vitória do Londrina, porque o Londrina indo a 29, o Náutico faria a sua parte diante do Ferroviário, e aí, na última rodada, o Londrina já classificado não teria problema algum de tentar buscar uma vitória contra o Náutico, ser forçado a isso, e o Náutico poderia, quem sabe, tirar proveito de um Londrina desinteressado no jogo e também buscar um bom resultado longe de seus domínios. A Série C chega na sua reta final e o Náutico vence no momento crucial da competição, na busca por essa classificação. E ainda vou ser mais ousado. Se o Náutico consegue essa classificação, não vai existir uma equipe mais motivada e numa crescente tão forte como o Náutico para esse segundo momento. Porque o Náutico tem que emplacar uma sequência de 3 vitórias seguidas.
tem que vencer sábado, tem que vencer o Londrina e já chegar bem forte nos 6 jogos que lhe restam em caso de classificação à segunda fase. É engatar uma sequência de bons jogos para motivar os jogadores, a torcida, e que essa sinergia possa crescer na busca desse tão sonhado acesso em meio a um ano conturbado de troca de técnico, de 40 contratações e de problemas com a diretoria de futebol, mas que mesmo assim o Náutico ainda segue na disputa por uma vaga dentro do G8.